Olá, meus amigos, olá você, companheiro, companheira que nos acompanham aqui no programa A Vida Continua, você que tem nos prestigiado aí com seus reacts, eu agradeço muito e quero já me desculpar por não ter entrado no ar na última semana. Eu estive trabalhando na divulgação do Espiritismo em outras praias, fazendo outros trabalhos e não pude estar com vocês. Mas hoje estamos aqui para mais um tema. E o tema de hoje é esse daí, que eu estou atualizando aí. José Pedro de Freitas, quem é? Zé Arigó. Na nossa série sobre médiums, a gente fala um pouquinho do Arigó hoje e também sobre mediunidade. Assim a gente vai levando nessa tabela e tem muita coisa para ver ainda. Eu digo a vocês, nós nem sequer tocamos em 10% do que está aqui no Livro dos Médiuns de Allan Kardec, essa obra magistral, que é um maior compêndio, tratado sobre mediunidade. Podemos dizer que com Allan Kardec, mediunidade passou a ser um objeto de estudo, um fórum científico, que não se mistura com outras doutrinas, com parapsicologia, magnetismo. É um fenômeno paranormal, o fenômeno mediúnico? É, mas não significa sobrenatural. Então, hoje nós voltaremos a tratar desses assuntos que são fascinantes por natureza, né? Primeiro, eu quero já mostrar o que eu tenho hoje aqui de slide para a gente trabalhar. Eu tenho também uma página aqui para compartilhar com vocês. E eu queria começar, então, lembrando que desde aquele vídeo sobre Chico Xavier, nós tivemos que fazer essa pausa, mas tudo é para o bem das coisas, a gente não pode ficar chateado. O importante é que estamos aqui trabalhando e o trabalho vai continuar. Então, eu queria hoje também lembrar com vocês alguns conceitos aí que às vezes ficam um pouco perdidos e eu quero esclarecer. Quer dizer, nós queremos disseminar essas informações. Eu não sou dono delas, eu estou apenas contribuindo aqui, modestamente, para dizer o que é mediunidade. Primeiro, nós já discutimos aqui que mediunidade é uma faculdade orgânica, ela é neutra também. Ela tem uma base no organismo, está muito ligada ao nosso sistema endócrino, sobretudo com a pineal ou epífise, que é uma glândulazinha que eu já mostrei para vocês, está bem aí no centro do cérebro, parece um feijãozinho, lá naquele centro de memória, que não é memória, aqui é o centro accumbens, né? Não vamos entrar onde nós não somos doutores, mas posso dizer que mediunidade, portanto, é como uma faculdade que você adquire pelo esforço. Ah, é? Para quem não tem, se adquire aprendendo. Agora, e para quem já tem? Precisa saber controlá-la, porque ela veio de uma forma abrupta. Então, são vários aspectos que precisam ser tratados aqui. Para isso, eu trouxe um autor aqui, ó, que é o Gesiel Andrade. Hoje ele mora aqui em Mojimirim, ou foi para Vinhedo. Eu acho que se mudou para Vinhedo. Ele é um dos autores mais prestigiados aqui da editora Mensagem Esperança de Capivari. Eu já tive a oportunidade de trabalhar na revisão ortográfica, gramatical dos livros de Gesiel e muito pouco tive que fazer, porque ele escreve bem, escreve muito, muito bem, e além do que, ele nos poupa trabalho, né? Porque ele foi ao Livro dos Médiuns, fez um
um apanhado de tudo que está ali e colocou aqui na forma de perguntas e respostas. Allan Kardec e a mediunidade. Por exemplo, aqui ele pergunta, ele colocou a pergunta e colocou o ensinamento do mestre Allan Kardec. Quais as qualidades que uma pessoa precisa possuir para poder desenvolver e educar a mediunidade? Olha, Allan Kardec tratou de um modo muito prático essa questão, ensinando que para desenvolver a mediunidade precisamos, em primeiro lugar, uma boa vontade para servir de intermediário dos espíritos. Em seguida, paciência para ganhar habilidade e persistência para aprimorar e educar a aptidão. Inata, se ela for inata, você vai educá-la. Se não, você vai ter de conquistá-la. Além disso, com o exercício constante da mediunidade e com os resultados comprovados, vamos adquirindo segurança em transmitir as comunicações dos espíritos. Então, começar dizendo que a mediunidade, sendo neutra, ela pode aflorar num homem letrado, sem cultura, um camponês, mas pode aparecer uma pessoa letrada, doutora, médica. Quer dizer, a cultura não é um fator aí que vai influenciar na mediunidade. Aliás, quando se quer autenticidade de fenômenos, os espíritos, talvez para chocar ainda mais os incrédulos, costumam fazer assim: olha, nós vamos passar aqui um poema de Shakespeare através do fulano de tal, que trabalha lá no meio rural, na lavoura, e nem sequer escreve bem o próprio nome. Então, ou então, como aconteceu à época de Kardec com Lesage, eu acho que é o nome. Lesage é a pronúncia. Ele trabalhava nas minas de carvão. Era um homem simples, modesto, mas ele pintava. E as suas pinturas eram feitas pelos espíritos. Ele era médium, chamado médium de psicopictoriografia, né? Vejam também, às vezes nós temos homens de formação acadêmica e também apresentam o fenômeno. E ele pode, inclusive, ser uma ferramenta muito útil na mão dos espíritos que querem trazer invenções, por exemplo, querem trazer obras muito complexas, querem trazer coisa que demanda um pouco de refino, né, do médium. Veja, eu me lembrei agora de Luiz Antônio Gasparetto, pena que eu não preparei nenhum slide dele. Mas se vocês não são assim tão jovens, vocês vão lembrar de Luiz Antônio Gasparetto, da família Gasparetto. A mãe Zíbia Gasparetto, o outro irmão de Luiz Antônio Gasparetto, o Irineu Gasparetto. Eles são de uma família aqui em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, de empresários fabricando, se não me engano, um produto químico. E a dona Zíbia, médium. Quem não leu um romance de Zíbia Gasparetto? Zíbia Gasparetto desencarnou há pouco tempo. E depois do filho, Luiz Antônio Gasparetto, que também já desencarnou. Eles contribuíram muito para a nossa doutrina. É bem verdade que no final dos últimos anos eles estavam assim um tanto à margem da doutrina espírita, porque eles adotaram alguns tipos de comportamento que, do ponto de vista moral espírita, não estava certo. A dona Zíbia começou a produzir livros, e os livros dela saíam pela editora Consciência, lá no bairro do Ipiranga, em São Paulo. Os livros muito populares, alguns viraram peça teatral, Laços Eternos, O Amor Venceu,
Me lembro de outros livros que eu mesmo li, passei para minha esposa, ela adorou. Mas nós não podemos cravar que eram obras propriamente espíritas. Luiz Antônio Gasparetto pintava. Eu me lembro dele, muito jovem, ainda, em São Paulo, nos anos 70, e ele frequentava a casa de uns amigos nossos, que nós também frequentávamos. E era lá no edifício Copan. E eu me lembro da doutora Elsie Dubugras, ou Dubugras, acho que é Elsie Dubugras, uma dama britânica, né, que dirigia ou tinha um acesso à editora 3, em São Paulo, e a editora 3 tinha uma revista chamada Revista Planeta. Olha os planetas de novo aqui. E a revista Planeta era versada nos assuntos ditos espíritas, paranormais, matérias desse tipo, né? Que atrai muita atenção de estudiosos. E o Luiz Antônio Gasparetto foi capa dessa revista e a doutora Elsie Dubugras levou para um tour na Europa. E o médium Luiz Antônio Gasparetto foi pintar quadros. Os salões da Europa toda, na França, na Inglaterra, na Alemanha, a doutora Elsie levou ele para todo lado. E ele, mediunizado, estava com os dois braços simultaneamente, com os pés, saíam telas lindíssimas. Você podia submeter aos críticos, e os críticos viam que ali estavam mesmo o traço, as pinceladas de um Monet, de um Van Gogh. Olha, principalmente Renoir, Toulouse-Lautrec, todos os pintores expressionistas mais famosos, ainda também esses modernistas, e o Luiz Antônio pintava. E pintava muito bem. Eu me lembro que ele fez uma exposição no MAM, Museu de Arte Moderna, em São Paulo, e isso aí ficou até como os veículos de imprensa foram lá, gravaram. Eu me lembro até que o programa Terceira Visão, pela Bandeirantes, era aberto, o programa, com o Gasparetto pintando as telas. É maravilhoso mesmo. Você via as telas lindíssimas saindo em questão de 3 minutos, 4 minutos, e o médium totalmente em transe, inconsciente. E por que eu fiz essa abertura? Para vocês verem que o escopo do assunto que nós estamos tratando é muito rico. Mas nós precisamos usar a cabeça para não cair nas armadilhas, para não cair no charlatanismo barato. Eu já vi médios que pintam bem, pintam rápido, mas os espíritos que estão pintando não são mais do que pintores vulgares. Então eu me lembro de um Rembrandt que eu até adquiri, levei para casa, depois que eu fiquei olhando, eu falei, mas essa obra está meio estranha. A sombra, a estética, o olho está torto, o nariz. Não era Rembrandt coisa nenhuma. Quer dizer, o espírito pintou à moda, à maneira de um Rembrandt. Em outras vezes, veio um médium do interior aqui a Campinas e ia fazer uma noite mediúnica num centro espírita, aqui em Barão Geraldo, um distrito aqui de Campinas. Nós fomos, eu me lembro que eu levei até minha filha, meu genro, minha esposa, paramos o carro, chegamos, e eu, como bom jornalista, levei meu gravador, aquele de cassete, falei, eu vou entrevistar a médium, eu vou não citar o nome dela aqui. A cidade era aqui do interior paulista, Paranapuã, alguma coisa assim. Acho que eu já entreguei. Mas eu cheguei lá, sentei no cantinho, fiquei arrumando a minha fitinha, e eu vi que a médium que estava fazendo uma breve exposição parou, me encarou
Falei, ai, o que aconteceu? Você vai gravar? Você é da imprensa? Você é da Globo? Você é da Globo? Acho que ela queria que eu fosse da Globo. Não, não sou. Por quê? Andaram falando. Arrumei a fita. Peço para não gravar, por favor, hein? Tá bem, eu só vou guardar a fita aqui, pus ali do lado. Vou guardar para um momento. A gente tenta uma entrevista com a senhora, eu todo parcimonioso, respeitoso, é um espírito que está ali, né? Uma criança começou a chorar no auditório e a médium, não sei se ela já estava incorporada dos espíritos ou não, deu uma bronca, fez a mãe sair, exigiu silêncio, era assim um tanto truculenta. E antes que ela começasse a pintura, aconteceu algo muito desagradável comigo e com a minha família. Eu quis arrumar o gravador. Peguei ele, abri aquele compartimento, virei a fita. Eu falei para o senhor não gravar, eu falei para o senhor não gravar. Sim, não está gravando, eu só estou preparando a fita. Eu falei, porque vocês, da imprensa... Aí meu genro, ele não é o que a senhora está dizendo. Esse homem não é isso que a senhora está dizendo. A senhora está sendo... E aí eu, não, gente, por favor, não. Saímos da sala e não vimos a pintura. Depois viemos a conhecer os trabalhos dessa médium por outros meios e vimos que era um médium que talvez já estivesse assim fascinada ou muito despreparada para a tarefa, porque caíra nas armadilhas. Armadilha da vaidade, a mosquinha azul tinha picado. Porque uma das qualidades do médium, aí a gente chega no que nós estamos falando aqui, quais as qualidades que uma pessoa precisa para desenvolver a mediunidade, etc., exercer, é humildade. Saber que não é um dom, você nasceu com uma coisa assim, é um privilégio. Não, os espíritos estão contando com você. Numa abertura que você tem, alguma coisa que está em você, que é uma abertura, quer dizer, uma liberação de energia específica, uma expansão do perispírito maior, que lhe permite pôr um pé do lado de lá e ter a percepção dos fenômenos. E a ideia de que você é melhor não é verdadeira, porque quem vem com uma mediunidade desse tipo, é uma mediunidade, às vezes, para tarefas, é para trabalhar, é para ganhar tempo. O espírito precisa se redimir de muita coisa. Dá-lhe uma enxada boa, afiada, para ele carpir mais depressa. É aquele médium que já faliu, já derrapou muitas vezes, e agora ele vem com a proposta de trabalhar bem, sério, disciplinadamente, servir ao seu semelhante, porque o médium ele presta serviço. Ele presta serviço de vários tipos. Ou ele doa fluidos, até fluidos curativos, nós vamos falar do Arigó daqui a pouco. Ou ele escreve mensagens de desencarnados e conforta famílias e divulga a mensagem da imortalidade. Ou ele escreve as receitas que espíritos médicos, podemos dizer isso, entre aspas, estão passando para os doentes. Tá? Há médiuns que intuem projetos. Podemos dizer que, às vezes, são assim trabalhos meio a meio. É do médium, é do espírito, portanto, é mediúnico, mas é também do espírito que está trabalhando, anímico, dele mesmo, como espírito, ele também produz. Aí nós temos um fenômeno anímico, quando é só o espírito, sem interferência, sem influência ou contribuição de um espírito fora dele, mas também o mediúnico, quando você leva a cabo uma tarefa, um fenômeno que
o espírito tomou parte. Você foi intermédio dele. Mas há os casos em que ambos participam. A gente costuma dizer, então, que se trata de fenômenos medianímicos. Mediúnicos mais anímicos, medianímicos. Então, cabe a gente estudar também, e o livro dos médiuns está aí, o que é um fenômeno mediúnico, o que é um fenômeno anímico e o que é um fenômeno medianímico. Tá bom? Por hoje tá bom? Por hoje tá bom, né? Também, eu já passei a vinheta, mas eu quero botar um pouquinho de música para a gente não perder o hábito da música, né? Não perder o hábito de cantar um pouco sempre, aliviar um pouco aqui as tensões. Como eu trabalho muito com música, the sun and sister moon shall not see you. I can hear your tune. You are occupied with selfish misery. Agora sim, né? Com música fica mais fácil trabalhar. Então vamos aos nossos slides. Hoje nós estamos trabalhando aqui um tema da mediunidade. E eu escolhi falar hoje desse cidadão aqui, ó, por uma razão muito simples. José Arigó. Quem foi ao cinema pode ter visto o filme aí, O Predestinado, né? O Predestinado com Zé Arigó. Deve ter gostado ou não. Eu me lembro que eu fui assistir numa noite muito frio aqui em Campinas e havia uma pessoa que não sabia nada sobre Arigó. Para ela, o filme foi uma coisa assim que ela ficou... Ela saiu do cinema boca aberta. Falei, não, mas vai ver a história dele, vai na internet, descubra quem é o Arigó, porque aí você viu um filme. Você viu um filme, mas agora você precisa conhecer. O filme tem as suas licenças poéticas e faz lá... Tem uma ave aqui cantando bem pertinho de nós aqui. Vocês estão ouvindo? Olha lá. É preciso ir ao encontro das informações. Por exemplo, o nosso Arigó, ele até 1971, para mim 71 está pertinho, né? 71, ele estava encarnado. Ele desencarnou em 1971, num acidente de automóvel, em Minas, naquelas estradas de Minas que matam para chuchu, né? Ele estava indo da sua cidade, Congonhas do Campo, hoje Congonhas, para Conselheiro Lafayette. No trajeto, há uma controvérsia aí, se ele se chocou contra um carro, se ele passou mal, um infarto, e perdeu a direção, foi bater numa árvore. Eu revisei o livro de um autor de Goiás, Goiânia, a cidade. É um pesquisador muito interessante, muito bom, muito atencioso, muito aplicado, e eu acho que a versão dele é a verdadeira. É que ele teve um sintoma e foi se chocar numa árvore. Depois apareceu uma caminhonete dessas que presta manutenção nas estradas e o encontraram no seu Opala, já desencarnado, tá bom? É preciso estudar José Arigó, primeiro, para você ver as cirurgias que ele fazia com um cavo. No início era um canivete, enferrujado. Ele era do sítio, era um homem simples,
A família tinha até algumas coisas na cidadezinha, mas ele era de origem simples. Você vê as fotos dele, eu vou tentar puxar umas fotos aqui, você vai ver que era igual usar uma camisa, aquele botãozinho apertado, a barriga aparecendo, uma camisinha assim de manga, era funcionário público em Congonhas, mas ele começou a ter os transes, e no transe, como um canivete, primeiro ele curou uma pessoa da família, depois vieram outros, até que os casos foram chegando. O nome dele começou a ganhar notoriedade. Depois as revistas, eu me lembro da revista Manchete, trazendo reportagens sobre Arigó. Antes de projetar aqui as imagens que eu vou puxar da internet, eu não trouxe tantos slides assim, eu vou dizer para vocês o seguinte: como é que você classificaria os fenômenos aí de José Arigó? Efeitos físicos ou efeitos inteligentes? Tá vendo? Efeitos inteligentes, lógico. Efeito físico é quando não há nenhum tipo de mensagem intelectual envolvida. Uma pedra bate no telhado, tá, você vai dizer, os espíritos querem me importunar. Esse é o recado deles, mas eles não te passaram nenhuma informação racional, não tem. Pedras que caem, isso aí, não é? Ou então portas que batem, janelas. Mesmo os fenômenos com as irmãs Fox, que foi o começo dos fenômenos lá em Hydesville, nos Estados Unidos, lá no estado de Nova York, na cidade de Hydesville, é isso mesmo, condado de Hydesville ou Rochester. Os fenômenos lá das irmãs Fox, com os raps batidas na parede, não eram batidas ao acaso, eram batidas que... quem está aí? Homem ou mulher? Se for homem, um toque. Se for mulher, duas. Tá. Você já morreu? Sim ou não? Sim é um. Você quer se comunicar? Fenômenos inteligentes, usando meios físicos, é diferente. O caso de José Arigó, o espírito logo se apresentou para ele. Dizia, olha, você vai operar, eu opero. Bom? Você é meu médico. Vamos? Quem é o senhor? E ele falou com aquele sotaque alemão. Adolf Fritz. Eu morri na Primeira Guerra Mundial. Eu era médico lá, aqueles médicos que trabalham no front. Uma bomba me atingiu, os estilhaços, e eu morri. Estou trabalhando aqui no Brasil para adquirir créditos, vamos dizer assim. Créditos no bem. Porque quem espera do Dr. Fritz assim, uma alma generosa, boa, suave, como o Bezerra de Menezes, não. Ei, brasileiro! Pá! Fica quieto! Eu vou operar! Você não tem coragem? E já espetava o tumor e mostrava para a pessoa. Eu me lembro que vieram lá da NASA, em Houston, nos Estados Unidos, vieram uns pesquisadores chefiados por Puharich, Dr. Puharich. Ele ficou um pouquinho no Rio e depois de caminhonete foi para Congonhas do Campo. O livro que eu revisei conta tudo isso. Depois eu dou o nome para vocês. Ele chegou naquela cidadezinha e falou, nós viemos parar aqui para fazer o quê? Saímos da NASA para vir nesse fim de mundo. Aquela cidadezinha humilde, de paralelepípedo, aquelas casas ainda quase que no estilo colonial, imperial, Congonhas. Eu não estou falando errado, não? Porque em
Congonhas do Campo também tem a igreja, né? As igrejas barrocas do tempo do Aleijadinho, com as estátuas dos profetas, não? Os profetas estão lá retratados, esculpidos em pedra-sabão pelo Aleijadinho, um brasileiro, José Francisco Lisboa, né? Não era o nome dele, que tinha lepra e as extremidades já estavam carcomidas, ele enfaixava e segurava lá o cinzel e o martelo e concluiu aquela obra lindíssima em Congonhas do Campo. E Arigó começou a operar. E vieram esses pesquisadores da NASA, Dr. Puharich. Olha, nós temos uma dona Leida de Oliveira, que mora em Campinas, eu já a entrevistei algumas vezes, ela está sempre aí divulgando a obra de Arigó, que ela foi uma filha adotiva de Arigó, que ela ficava ajudando, com 10 anos de idade. Saía da casa dela, ia na casa do Arigó e ficava lá. O que o senhor precisa? Algodão? Ah, você está precisando de quê? Que eu responda as cartas? Começou a separar as cartas, chegava do Brasil. A dona Leida hoje conta isso. Já publicou livro, já conta história. E resgata aí a imagem de Arigó. Porque para muitos, Arigó foi apenas um médium famoso que operava as pessoas. Foi preso 2 vezes por exercício da medicina ilegal. E os processos dele ficaram muito famosos. Até Juscelino Kubitschek foi visitar Arigó na prisão, depois assinou o indulto que o tirou, porque a filha de Juscelino foi curada por ele. O Arigó operou o carcereiro dele, ou o delegado Isso é mostrado no filme, O Predestinado. Mas o que eu quero mostrar é que o fenômeno, embora seja assim tão chocante, visível, parecendo ser coisas assim brutais, né? Mas não. As cirurgias de José Arigó, elas têm a hemostasia, ou seja, não há hemorragia, o sangue não fica rolando para todo lado. De vez em quando, um pinguinho de sangue, a pessoa tirava, punha no olho lá e tirava uma gota, muito pouco. Anestesia total, porque as pessoas não sentiam dor. Você fala, não, será que não? A pessoa faz assim, ela está com medo. Vem alguém com uma tesoura para você, começa a enfiar aqui, você vai falar, opa, onde vai essa tesoura? Mas dor mesmo, não. Além da anestesia, da hemostasia e asepsia, né? Ele não usou éter em nada, ninguém não está com luva. Como é que pode? Ele tira um canivete de uma lata de goiabada velha que está lá, com outras coisinhas lá, e começa a trabalhar. Eu lembro da dona Leida contando, e ela é testemunha ocular, que certa feita já iam velar uma mulher ali na cidadezinha deles. Mas a mulher não estava morta, mas a mulher estava com um tumor. E era um tumor no útero, nessa região, o aparelho reprodutor feminino. Diz que Arigó, mediunizado, foi lá, ou mediunizou-se lá, incorporou lá, afastou as pessoas, levantou as vestes da mulher, que já estava praticamente moribunda, introduziu a mão na sua vagina, foi até o útero, tirou um tumor enorme. Colocou logo numa bandeja. Dali a pouco cessou a febre da mulher, os sintomas, e a mulher recuperou a saúde. Tudo isso foi para chocar o povo, chocar as pessoas, mostrar a existência do espírito.
mostrar a força dos fenômenos, mostrar a providência divina atuando. Claro que a igreja, os negacionistas de sempre tentaram, de alguma forma, espalhar aí alguma coisa contra a reputação do Arigó, mas o Arigó continua trabalhando, até desencarnar em 1971, um acidente automobilístico. Era um fenômeno característico das cirurgias espirituais, que ainda acontecem hoje. Eu acompanhei Dr. Fritz, não sei se é o mesmo, operando aqui em Campinas, na instituição espírita Batuíra, na Vila Mimosa. Está aí o endereço, vocês podem pesquisar. É a entidade dirigida pelo nosso amigo Décio Oliveira. O Décio soube das cirurgias do Dr. Fritz em Uberaba, Minas, através da médium Ivanilda Teixeira, outra amiga nossa que eu conheci. A Ivanilda e sua filha são médiums. A Ivanilda é uma mulher modesta, é cabeleireira, se eu não me engano, tem um salão, trabalha, é esforçada, é dedicada, é uma mulher, você conversa com ela, até bonita, cabelos bonitos, uns olhos bonitos. Oi, Ivanilda, você... Não, eu não posso com sangue, meu filho, eu não posso nem ver sangue. Mas o Dr. Fritz precisa dos meus serviços, eu oro, coloco-me à disposição dele e ele opera. E o Décio Oliveira, nosso amigo de Campinas, mais outro companheiro chamado Alberto Leite, eu estava junto, fomos até Uberaba e viabilizamos um projeto de trazê-la a médium pelo menos uma vez por mês a Campinas. E ela tem feito isso. No terceiro domingo de cada mês, terceiro domingo, é isso mesmo, vem até a Vila Mimosa, aqui em Campinas, na instituição Batuíra. Ela chega um dia antes para repousar, descansar, porque não é fácil, 400 quilômetros de Andradas para cá. E ela vem com uma equipe, ela é ajudada pela filha, pelo seu genro, costumam vir alguns outros médiums com ela, ela traz aventais brancos, usa uma touca, como usava o Dr. Fritz. Quem vê uma foto do Dr. Fritz vai ver ele com aquele gorro branco aqui. E olha, o fenômeno mediúnico está ali, escancarado. A Ivanilda entra na sala dela, se concentra, sai. É um homenzinho. Um olhar bravo, carrancudo. Fala, puxa, como é que nós vamos falar com o Dr. Fritz se ele nos olha com essa dureza de olhar, né? Mas ele é bom, claro que é bom. Ele chega, conversa pouco. Você, venha, música, eu quero música. Aí a banda lá começa a tocar. Em volta dele vão seguindo os auxiliares com algodão, agulhas de homeopatia. E uma vassoura para ir limpando, uma garrafa d'água, porque as pessoas, ele escolhe assim, aleatoriamente, vem cá, já bate no peito da gente, já vai introduzindo aquelas agulhas, quer dizer, já não usa mais o canivete. As incisões no corpo físico já não são necessárias. Se é um caso não físico, não é uma enfermidade, não é uma catarata que ele vai tirar, não é um tumor, mas se é um caso de obsessão, ele fala. Já encaminha para os médiuns que vão levar o doente para outra sala, para que se faça ali a terapêutica adequada, que é
tá? Zé Arigó são imagens que estão, o nome dele é José Pedro de Freitas, né? José Pedro de Freitas. Nasceu em 18 de outubro, Congonhas do Campo, dia do médico, inclusive. Olha ele operando. E esse aqui é o Dr. Puharich. É isso mesmo, lá da NASA. Aí, olha o jeito dele. Olha o bigodinho dele. E o ator que fez aí o Arigó realmente fez muito bem, né? Eu não me lembro o nome dele agora, mas ele atuou. Olha ele preso. Ele ficou preso na cadeia da cidade vizinha. Olha ele aqui com a dona Leila. Eu não falei para vocês da dona Leida Condé. A dona Leida, que escreveu inclusive livros sobre ele. Ela era pequenininha e foi crescendo com ele. Olha ele aqui atendendo as pessoas. Também distribuía gêneros. Fazia caridade no seu amplo sentido. Aqui, ó, Museu de Congonhas. Não é mais Congonhas do Campo, mas em Congonhas está lá. Uma foto dele. Essa foto está no museu. Museu da Imagem e Memória em Congonhas do Campo. Zé Arigó, Dr. Fritz e eu. Tá vendo? Era questão de segundos, 1 minuto ele já tinha tirado o ipterígios e mostrava para o pesquisador da NASA. E o que você acha que isso é? Que isso aqui é tripa de galinha? Dava uns pitos ainda, hein? Eu podia mostrar mais imagens hoje para vocês. Aqui o ator que fez Arigó. Doutor do Além e Cirurgia. E aconteceram muitos fenômenos. Chico Xavier esteve lá e quase que o Arigó operou o Chico. Hein? Chico, quer que eu te cuido, que eu trato desse olho aí? Chico falou, não, obrigado. Porque, doutor, se você me opera desse olho, o mal depois passa para o olho de lá, porque o meu é kármico, doutor. Olha essa foto aqui. Olha ele aqui. Vida de Zé Arigó é contada em livros. Olha, e vejam nessa foto que ele é bem católico. O que denota que a mediunidade não está presa nem à opção religiosa. Vejam só. Mas é importante dizer, aquelas pessoas que estão enfrentando enfermidades graves e que estão buscando uma solução, desespero, quero viver. Você vai criticar alguém por querer buscar ajuda? Jesus não disse, batei e abrir-se-vos-á, pedi e obtereis? Eu me lembro de pessoas que procuraram Dr. Fritz aqui em Campinas. Eu fiz várias reportagens com as pessoas antes e depois da cirurgia. Eles deram testemunhos verdadeiros das melhoras que obtiveram, mas não quer dizer que estejam saudáveis até hoje, porque vai correr alguma coisa. O importante, então, não está em receber o benefício aí da cirurgia ou não. Está em se transformar. Como eu já falei, em Palmelo, quantas pessoas foram a Palmelo? Eu fui lá e me tratei, eu tinha um problema aqui. E agora você está indo por quê? Porque agora tem um problema aqui. Vai ter problemas sempre. Aí você vê, mas a pessoa não se transforma. Então, nós caímos no caso lá de Jesus. Jesus curou a tantos lá na casa de Pedro, em Cafarnaum, e depois, isso quem narra é Humberto de Campos, numa obra. Depois Jesus está um pouco lá pensativo, e Pedro fala, Senhor, hoje nós fizemos
tantas pessoas saírem do sofrimento, da dor, aleijados que andaram. Natanael ben Elias desceu pela claraboia e voltou a andar. Veja aquele coxo que saiu daqui, aquele endemoniado que o Senhor curou, os cegos. Pois é, Pedro, mas não é para isso que a gente está aqui. A gente queria que eles se curassem por dentro. E aí faz aquela comparação muito sábia. Eu não estou aqui para colocar um remendo, um pano novo, numa roupa velha. Entendeu? Eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui para que as pessoas, com dor, sem dor, com sofrimento, com aleijões ou não, elas possam entender que a vida é abundante, que a vida segue, que a vida não cessa, que nós temos na Terra um estágio pequeno, mas é um flash perto da eternidade, que tudo isso é pelo nosso adiantamento moral e que o mal de hoje que sofremos tem uma causa em vida anterior. Entendeu, Pedro? Então Pedro falou, Pedro era assim, meio devagar para entender, mas ele entendia. E para terminar, meus amigos, música na caixa? Se vocês querem saber a verdade nua e crua, nascer, morrer, renascer, nossa vida continua. Se vocês querem saber a verdade nua e crua, nascer, morrer, renascer, nossa vida continua. Nossa vida continua.